Olá, oitavo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na nossa última aula de ciências, nós começamos a falar sobre sistema genital masculino, que é o tema do capítulo 10. Nós fomos apresentados aos componentes desse sistema e aqui na página 65 a gente aprendeu a localização, então, de cada um desses componentes. A gente pode ver a localização tanto lateral quanto uma vista frontal dos componentes. E a gente começou então falando sobre a genitália externa. A gente falou sobre a localização então do escroto e do pênis e da função então do pênis e como que é o seu funcionamento para proporcionar então a deposição dos gametas masculinos no interior do sistema genital feminino na hora da cópula. E hoje, para a gente continuar então falando sobre esse sistema, eu peço que vocês abram na página 66 do nosso livro de ciências, que a gente vai continuar então, mas agora a gente vai falar sobre a parte interna do sistema genital, a genitália interna. E para isso a gente vai ter que olhar dentro do testículo quando a gente vai analisar a formação dos gametas em si. Então a gente vai ver onde os gametas são formados e a gente vai conversar um pouquinho sobre a formação dos gametas. A formação dos gametas se chama gametogênese. Gênese significa origem, início de tudo. Então, gametogênese, o início, a formação, a origem do gameta, ok? Então, onde que o gameta masculino é formado? Lá no testículo. Então, vamos olhar como que é esse testículo. Olha aqui na página 66, acompanha aqui no seu livro. Então, a gente já falou, né, que o testículo está no interior da bolsa escrotal. A bolsa escrotal ela se localiza aqui logo abaixo do pênis. Ela está nessa posição porque aqui ela fica numa temperatura mais ou menos 1 grau centígrado mais baixo que a temperatura do corpo e isso garante a formação dos gametas de maneira adequada, tá bom? Então é por isso que ela fica aqui nessa posição. Dentro aqui do testículo, no interior do testículo, ele é formado por um monte de túbulos. Então, são túbulos seminíferos, e esses túbulos ficam enovelados, que a gente fala. Então, fica tudo enroladinho ali dentro. Então, a gente pode ver ó, tudo enrolado. E aqui ele deu um destaque, né? Se a gente pegasse um tubo e fizesse um corte e pudesse observar dentro desse tubo, como se a gente estivesse olhando dentro de um canudo, a gente podia ver essa estrutura aqui em corte. Então, aqui ao redor a gente tem algumas células, que são chamadas de células intersticiais, e formando aqui a parede desse tubo, a gente tem algumas outras células, que aqui estão feitas de amarelinho, que são as células que vão formar os espermatozoides. Olha os espermatozoides sendo formados aqui no meio. E quando os espermatozoides são formados, então, eles vão sair nadando aqui dentro do tubo. E vão nadando para onde, gente? Vão nadando aqui por todos os tubinhos, até que todos os tubinhos dão aqui nesse enovelado do lado de fora do testículo, que é chamado epidídimo. O que vai acontecer aqui no epidídimo? Aqui no epidídimo é onde os espermatozoides que acabaram de ser formados, eram espermatozoides jovens, eles vão amadurecer e ganhar motilidade. Ganhar motilidade significa que eles vão começar a se mover espontaneamente. Eles vão estar prontos para sair nadando por aí, tá bom? Então, eles vão ganhar motilidade. E daí, quando eles ganharem motilidade, eles vão, então, na hora da ejaculação, subir aqui pelo ducto deferente e fazer todo aquele caminho que a gente viu na última aula. Mas, então, quando que o homem vai começar a produzir esses espermatozoides? Na época da puberdade.
E o que é a puberdade? A puberdade é a transição entre a infância e a adolescência. O testículo, ele também produz a testosterona. Lembra que a gente falou que o sistema genital masculino produz gameta, tem que depositar o gameta dentro do sistema genital feminino e produzir o principal hormônio masculino, a testosterona. A testosterona ele é produzida em grande quantidade em 2 períodos da vida. Primeiro, durante a gestação. Lá no início da gestação, o feto, se for um menino, né, a gente viu que meninos têm X e Y no cromossomo sexual, então lá na gestação vai produzir bastante testosterona para produzir o que a gente chama de caracteres sexuais primários, ou seja, para formar toda essa estrutura aqui genital, para o menino nascer menino mesmo, né? Com todos os órgãos genitais internos e externos. E daí nasce assim com os órgãos genitais masculinos. Isso a gente chama de caracteres sexuais primários, porque são as primeiras coisas que são formadas que a gente fala, sim, é menino. E daí na época da puberdade, a testosterona se eleva também e vai surgir o que a gente chama de caracteres sexuais secundários, porque são os segundos que vão surgir na vida do homem. E vamos entender como que eles vão surgir. Na época então da puberdade, a gente tem na região cerebral uma glândula que chama hipófise, né? No eixo hipotálamo-hipófise, lá na região cerebral. E na época da puberdade, então, ela manda um sinal através de hormônios. Ela vai produzir um hormônio, então, que chama LH, hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante, ele vai viajar, então, pelo nosso sangue. E quando ele chegar lá no testículo, ele vai estimular as células intersticiais, essas aqui, a produzirem testosterona. E a testosterona, ela vai causar uma série de mudanças no corpo masculino, que é o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários na época da adolescência. Quais são os caracteres sexuais secundários? Aqueles que a gente conversou na última aula gravada. É aquilo que vai acontecer de aparecerem pelos na face, no tórax, no púbis, aumento da massa muscular, a ampliação da laringe, que vai dar então as alterações vocais, a voz vai ficar mais grossa. Também vai ter o amadurecimento dos órgãos genitais, o desenvolvimento do libido, do desejo sexual. Então, uma série de mudanças, tanto físicas quanto no comportamento masculino. E também vai ser a hipófise que vai, então, através de um outro hormônio, o FSH, hormônio folículo estimulante, mandar um recado lá para o testículo, também através da corrente sanguínea, para estimular aqui as células do túbulo seminífero a produzir o espermatozoide. Então é assim que o corpo vai saber que está na puberdade e que é época então de ocorrer essas mudanças, tá bom? E como que é o espermatozoide, né? A gente fala tanto de espermatozoide, mas como que é esse espermatozoide? A gente pode ver aqui na página 67, a próxima página, a gente tem uma imagem obtida através do microscópio, um microscópio óptico, do espermatozoide. Ele foi corado, né? Utilizou um corante. Então aqui tem a região que a gente chama de cabeça e a cauda dele, que é um flagelo. E aqui a gente tem aqui vários, né, deles, e aqui a gente tem um esquema para que a gente possa entender o que é cada uma dessas regiões. A região da cabeça é onde a gente encontra o núcleo e uma grande bolsa, uma grande vesícula. E aqui dentro a gente tem um monte de enzimas digestivas. Essa grande vesícula a gente chama de acrossoma. Logo abaixo a gente tem uma peça intermediária cheia de mitocôndrias, que é uma organela citoplasmática. E logo abaixo aqui a gente tem a região da cauda. Qual que é essa grande função? Bom, o núcleo a gente já viu em capítulos anteriores que estão carregando os cromossomos.
O acrossoma, que é onde tem as enzimas digestivas, é ele que vai ser responsável por auxiliar o espermatozoide a penetrar no ovócito 2, que é o gameta feminino. Então, ele que vai auxiliar então, a vencer as barreiras para que possa ocorrer a fecundação. Aqui as mitocôndrias é o que vai gerar a energia para mover a cauda, e a cauda é que vai fazer os movimentos para que esse espermatozoide consiga se locomover. E é chamado então de ejaculação o processo de liberação do sêmen. Então a gente já viu como que é formado o espermatozoide, como que é a estrutura do aparelho do sistema genital masculino e como que precisa, né, tudo acontecer para que esses espermatozoides sejam produzidos. Mas a gente ainda não viu o papel da próstata, da glândula bulbouretral, da vesícula seminal. Então a gente ainda precisa aprender mais algumas coisas aí para que a gente tenha realmente o sêmen. Então a gente sabe que o sêmen vai ser liberado, mas como que o sêmen é formado? Isso vai ser o tópico de uma próxima aula. Por enquanto a gente fica por aqui. Eu peço que por hoje vocês façam para a gente finalizar essa aula o exercício número 2 e 3 do Agora é com Você. Até mais, gente. Tchau, tchau.